dia, alunos do 9º ano da Escola Profissional. E quem fala é o professor Acílio. E como nos outros vídeos dos outros PETs, esse é o PET do volume 3 do 9º ano. Então resolvi gravar um vídeo orientando. Vocês vão receber o PET em casa. Eu vou estar disponível lá no Google Classroom para tirar qualquer dúvida. Vou deixar no Google Classroom um material para poder ser utilizado para ajudá-los a resolver o PET do 9º ano do volume 3. Tá? E a gente vai ver o que vai ser abordado. Vocês sabem que vocês têm que assistir às aulas da Rede Minas que estão disponíveis no YouTube referente ao PET desse volume. Eu vou deixar linkado, tá? Vamos ver, semana 1. Revolução Russa, Comunismo, Anarquismo. Revolução Russa. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próximas dos servos da Idade Média. Leia o texto a seguir e analise a imagem. Em seguida, responda as questões. Aqui tem um texto. Essa imagem aqui. E está lá. Letra A. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como a Alemanha, França e Reino Unido? Essa é a resposta. Está no texto logo no início. Tá vendo? Só dá uma lida, você já acha a resposta. Tá? Do porquê de ele não ter acompanhado esses países. Tá? Letra B. A palavra gigante na expressão gigante dos pés de barros, atribuída à Rússia no século XIX, se explica pela extensão territorial. Mas por que dos pés de barro? Aí é justamente por essa questão econômica que vocês vão ler lá no início lá do texto, que vem falando da questão, né, de que a gente sabe que um país não fica sozinho comercializando. E ele ficar isolado, isso não vai fortalecer ele, né? Letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo Czar ou Czar, garantiu desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Justifique sua resposta. Então, vamos ver no texto, vem falando também, se a modernização da Rússia, modernização entre aspas, que o Czar estava promovendo, ele melhorou a vida de toda a população, independente da classe social. Quer dizer sim ou não e justificar a resposta, o porquê, né? Se garantiu o desenvolvimento de todo mundo ou não, só de uma pequena parcela. Por que disso? Letra D. Na imagem 1, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Você vai olhar aqui no texto. Né? Aí tem, você vai olhar a figura, quer dizer, essa relação aqui, que é muito parecida lá com a Revolução Francesa, que vocês estudaram no 8º ano, né? E a legenda aqui já vai dar dica de quais são, né, as classes e qual a relação deles, tá? Bom, número 2. Na Rússia do século XIX, durante os movimentos contrários ao regime czarista que dominava a Rússia, abriram caminhos para a formação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas, claramente influenciadas pelos valores do socialismo marxista e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo do czarismo, se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas, os membros do POSDR criaram dois grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de quererem o fim do czarismo, os social-democratas russos não convergiam em um único projeto de reconstrução da Rússia. Dessa maneira que podemos observar o surgimento de dois grupos, os mencheviques e bolcheviques.
Os mencheviques representam a minoria e os bolcheviques a maioria. Leia sobre esses dois grupos no livro didático ou pesquisa na internet e complete o quadro com as informações solicitadas. Aí, gente, a Revolução Russa, no livro didático da gente, é o capítulo 4, páginas 56 até a 66. Então, eu vou deixar vídeo aula sobre a Revolução Russa e tem no livro. Então, vocês podem dar uma lida para poder pesquisar ou pesquisar na internet. Então, esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele era um partido único, só que ele acabou se dividindo em outros dois partidos, que são diferentes, os bolcheviques e os mencheviques. Aí pede aqui, para analisar o quadro. Classes sociais envolvidas. Que classes faziam parte dos bolcheviques, que classe fazia parte dos mencheviques. Líderes. Quais eram os líderes, né, os nomes à frente dos bolcheviques e dos mencheviques. Ideias que defendiam. O que os bolcheviques pensavam diferente dos mencheviques e vice-versa. Forma de chegar ao poder. Como que os bolcheviques achavam que deveriam chegar ao poder, né? Se é de uma forma democrática, se é de uma forma mais autoritária, né? E o regime político que defendiam. Os bolcheviques defendiam o quê? Uma monarquia, uma república, uma ditadura, quem que ia governar? Um rei, um presidente, e a mesma coisa a questão dos mencheviques. Tá? 3. Leia trecho da biografia de Vladimir Lenin e observe a imagem 1. Em seguida, responda as questões. Lenin foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917, primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, nasceu em Sibirsk, atual Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Quem foi Lenin? Então, o texto já vai dizendo, né? Quem ele foi. B. A qual ala do POSDR ele fazia parte? Ele era menchevique ou ele era bolchevique? C. O que foi a NEP? Nova política econômica implantada por Lenin quando governava a Rússia. Então, a NEP não está no texto aqui não. Então tem que dar uma lida ou ver a videoaula, né? Vinha falando da NEP. Mas no livro didático vem falando disso. Tem até um trecho, né, da NEP, que é a nova política econômica, lá na página 62. Então dá para explicar o que foi essa nova política econômica. Ó, acabou a semana 1, vamos para a semana 2. Semana 2 fala da crise de 1929. Aí logo de cara a gente já tem um texto sobre a crise de 1929, uma tabela de investimentos. Tá lá, letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Está logo no início do texto. Foi uma coisa que a gente... Primeira Guerra Mundial, acho que a gente tinha começado a estudar a Primeira Guerra Mundial antes da pandemia, né? Mas logo no início aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele já vem falando a resposta dessa aqui, tá? Letra B. Observando a tabela Crescimento Industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Aí vocês vão dar uma olhadinha aqui na tabela aqui para responder, né? Quando que os Estados Unidos dobrou o investimento, né? Ó, no estrangeiro. E o aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Que período que era esse? Né? Antes da crise de 1929, durante a crise de 1929, né? Como que estavam os Estados Unidos antes da crise? Número 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Wall Street Crash. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como uma grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada terra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu,
os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar a sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. A manchete do jornal, na imagem 1, está noticiando o acidente no Wall Street. Mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos às manchetes do jornal. Olha, no livro didático, a crise de 1929 é do capítulo 5, páginas 72 até 75. Tá? E aí essa primeira aí é relacionar o dia 29 de outubro à manchete do jornal. O que aconteceu nessa data e explicar um pouco. Letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Quer saber qual que é a causa dessa crise que ocorreu em 1929. E letra C. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Quais as consequências da crise de 1929 que ocorreu nos Estados Unidos e como que vai afetar o restante do mundo? Tá? 3. Observar a imagem. Aí o que observamos nessa imagem aqui, ó? É uma imagem de 1929, vocês podem dar uma olhadinha na legenda aqui, ó. Ele falando da Grande Depressão Americana. A Grande Depressão Americana é a crise de 1929. Aí, ó, o que observamos na imagem, descrever ela. B. Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Já lá na legenda que eu até já falei a resposta. C. Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? A pergunta lá anterior perguntava a consequência para o mundo todo da crise nos Estados Unidos. E a letra C está perguntando qual que é a consequência só para os Estados Unidos. Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 1929 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Vocês acham que, por exemplo, sem ter estudado a crise de 1929, vendo só essa imagem aqui, vocês iam achar que isso aqui era nos Estados Unidos? Muito mais fácil a gente pensar que ocorria onde? Né? No país que a gente conhece muito bem. Né? 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Tem um texto. Tem a imagem aqui, né? Olha a legenda, a distribuição de café no Brasil. A que crise o artigo faz referência? Lê o texto lá, falar qual crise que está ocorrendo aqui no Brasil. De que forma essa crise atingiu o Brasil? Qual foi a consequência aqui? C. O que você observa nessa imagem aqui? O que está acontecendo? Dá uma olhada na legenda. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? O que essa imagem tem a ver com o artigo? Né? Terminou a segunda semana, terceira semana, fascismo e nazismo. A gente tem um texto, regime totalitário. Em que contexto surgiram esses movimentos? Aí dá uma olhada aqui, ó. E aqui também a matéria também, tá? Que aí já vem falando em que contexto surgiram o nazismo e o fascismo. Ele vai ocorrer o contexto, gente, em que momento histórico, porque, por causa de qual momento histórico que o nazismo e o fascismo ganharam força, né? Então, na primeira, embaixo do texto, no primeiro parágrafo já responde. Quais países protagonizaram o surgimento desse movimento? Aí você vai fazer uma pesquisa
Aí no livro didático também, a gente tem questão do totalitarismo na Europa. O nosso livro didático é da página 76 até 80, tá? E aí vem falando o seguinte, que países protagonizaram o surgimento desse movimento. Onde que surgiu o fascismo e onde que surgiu o nazismo. Aí vocês vão dar uma lida, fazer uma pesquisada. Vocês também vão achar quais são os principais líderes desse movimento, qual que é o principal líder do fascismo, qual que é o principal líder do nazismo. 2. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista plantado por Hitler na Alemanha. Aí aqui já dá até a dica da outra resposta, né, do anterior. Observe as imagens e, com a ajuda do seu livro didático ou com auxílio da internet, liste as principais características do nazismo presentes nas imagens. Então, dá uma lida, né, e falar nas imagens quais são as características do nazismo que tem a ver com as imagens. Tá? 3. Observe as imagens abaixo. Elas trazem cenas rotineiras de campos de concentração na Alemanha nazista. Aí tem a legenda dos prisioneiros. Aqui também. Aí perguntando. Letra A. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração da Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos e qual é o seu principal objetivo. Você vai dar uma lida, acho que tem texto aqui também, peraí. Ah não, só imagem, mas também vou deixar um link sobre campos de concentração, né, que foram construídos na Alemanha nazista e o que são esses campos de concentração, falar o que é, também nas legendas também já vem dando ideia, e qual que é o objetivo dele, né, desse campo. Por que existe esse campo de concentração? B. A partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. C. Por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? Aí aqui, gente, está como semana 3, mas na realidade é semana 4, tá? Houve um erro aí no PET aí que eles repetiram semana 3, mas as atividades estão separadas nas semanas corretas, tá? Isso aqui é semana 4. Colonialismo na África e na Ásia. Observe a imagem e responda as questões. Quais os grupos sociais estão representados na imagem? Aí os grupos sociais é aqui. Esse aqui, cara, representa que país e esse aqui representa qual outro país, né? São duas nações imperialistas que estão dividindo o mundo, né? Então, o grupo social é quem? É o rico, é o pobre, a elite, é o governante. É o governante, seria interessante colocar governante que país está fazendo essa divisão. O que eles estão fazendo e o que isso representa no contexto do neocolonialismo do século XIX. Ele já deu a resposta, né? O que eles estão fazendo, né? Essa partilha aí. Como o planeta Terra está representado na imagem? Como que ele está representado aqui? Ele parece o quê? Né? De que forma essa imagem se relaciona com o imperialismo? O que isso tem a ver? Aí você vai olhar o conceito de imperialismo, né, e você vai entender qual é a relação da imagem, a crítica que é feita. O mapa abaixo representa o colonialismo europeu na África. Analise e logo em seguida responda as questões. Aí aqui na África que tem as divisões, os colonizadores da África, que é Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e área independente. Então a África aqui ela foi dividida pelos países europeus. Os países europeus conquistaram o continente africano e fizeram um processo de colonização,
né? Igual, por exemplo, o Brasil, que foi colônia de Portugal, aí esses países aqui europeus colonizaram essas áreas aqui. Então aqui tem a divisão, uma parte aqui da Bélgica, outra parte aqui da Espanha, França, Inglaterra, Itália, né? Letra A. Qual o interesse dos europeus no continente africano? Por que eles quiseram dominar o continente africano? Né? Eles podem falar das riquezas do continente africano. Letra B. Analisar o mapa ali. Qual país dominou o maior número de regiões? Qual foi o que ficou com a menor parte? Letra C. Por qual motivo os europeus se sentiam no direito de dividir o continente africano entre eles? O que justificava assim, o europeu poder invadir a África, porque eles arrumaram uma justificativa, e dominar o continente? É mais ou menos a mesma justificativa que, por exemplo, os portugueses tiveram com relação aos índios aqui no Brasil. Letra D. Qual foi a reação dos povos africanos frente ao colonialismo europeu? Eles aceitaram assim pacificamente, eles reagiram, o que eles fizeram? Tá? E essa parte do colonialismo europeu no livro você vai poder dar uma olhada lá no capítulo 13, da página 154 até a 160, para poder ajudar a responder essas questões do imperialismo. Leia o conceito de darwinismo social e responda a questão abaixo. Tem uma interpretação de texto perguntando: o que é o darwinismo social? De que maneira ele foi usado para fortalecer o colonialismo europeu na África? Então essa aqui é só olhar no texto o que é o darwinismo social, reproduzir ele aqui e falar o que ele tem a ver com o colonialismo europeu. Tá bom? Então é só isso. Esse vídeo é relativo às 4 semanas do 9º ano. Eu vou estar disponível no Google Classroom ou no Conexão Escola, não, desculpa, no Google Classroom, ou então também pode mandar um e-mail, mandar mensagem no Facebook, que eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado.